Então, o Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito isto, saía com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, o que traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Nós vemos aqui, os irmãos, prestaram atenção na leitura, fala no versículo 4, e Jesus, pois, sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele havia de vir. Então ele usa aqui numa linguagem, para nós entendermos que cabe isso, que Judas traiu, porque nós entendermos hoje, traição é quando a coisa é escondida, e às vezes não é, mas Jesus já sabia, ele traiu Jesus, mas só que Jesus já sabia antes. Você vê aqui, Jesus, ele conhecia porque ele é Deus, e no versículo 1, então nós vemos aqui que ele foi num horto. Vocês sabem o que é horto, não sabem? Sabem? Jardins. Um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos, naquele lugar, né? E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então é um lugar acostumado dos discípulos, inclusive Judas. Parece que era um lugar onde ele, a maioria das vezes, ele passava nas noites, ele passava ali, enquanto ele estava na cidade de Jerusalém. E fala que Judas também, ele recebeu a corte. Agora, o que nós devemos mais refletir, que de tudo isso que Jesus estava fazendo, por amor à alma do homem, Jesus, ele veio já para esse fim. Jesus veio lá dos céus, se fez homem, nasceu como natural, como um homem nasce, mas nasceu gerado pelo Espírito Santo, não foi gerado por homem nenhum. Então Judas, ele tendo recebido a corte, quer dizer, um grupo de pessoas, de homens armados, para pegar o Filho de Deus, para prender ele, para matar ele, condenar ele, porque ele só estava fazendo o bem. Jesus fazendo o bem para outros, ele estava fazendo o mal, porque ele estava pregando contra o pecado.
Jesus, ele pregava contra a injustiça. E nós cristãos hoje, né, estamos no mesmo barco, pregando contra a injustiça. Jesus estava ensinando eles, convidando eles para ir morar com ele nos céus. E nós ir pregando, ensinando as pessoas para aceitar Jesus, para todos nós morar com ele nos céus. Então aqui nós vemos. E os fariseus também veio para ali com lanternas. A lanterna e achotes e arma. Achotes é um facho untado assim, sabe? Para iluminar o caminho onde eles passavam. Porque a lanterna não é igual às lanternas de hoje, com bateria que clareia. Você vai alguns mais anos para trás, 30 anos, mais ou menos, lanterna, diferente. Outro fala lampião. Nomeava no sítio para você andar no escuro. Mas aqui nem isso não tinha, era lanterna, tudo como tochas. Talvez podia ter de outra maneira, com azeite, né? Não tinha óleo diesel, mas com azeite. Punhava lamparina, fogo. Mas só para poder prender Jesus. E num batalhão de pessoas armadas, com brutalidade. Sacerdotes, fariseus, eles que eram provavelmente, ao menos, e os guardas do templo. Olha, vamos dar outra olhada também lá no capítulo 7, versículo 32, que vai falar o projeto deles para eles prender Jesus. Eles planejaram tudo bem antes. Olha, versículo 32, capítulo 7. Os fariseus, ouvindo que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Jesus disse, eles vieram para prender Jesus. Jesus disse: ainda há um pouco de tempo estou convosco, falava para eles, para os discípulos. E depois eu vou embora. Eu vou para aquele que me enviou. Quem é enviou? Deus, Deus Pai. 34. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros. Versículo 35. Para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? 36. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir? Então eles ficavam questionando Jesus. Que conversa é essa? Que conversa complicada que esse homem está falando para nós? Onde que ele vai, nós não podemos ir, nós estamos seguindo ele, vamos matar ele. Onde ele for, pensamento dele, vamos pegar. Mas ele está falando que não. Olha, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Outro assunto complicado para eles também. Então Jesus ficou de pé, levantou e fez o convite: se alguém tiver sede,
vem até ele e bebe. Ele não estava carregando nenhuma moringa de água, nenhuma garrafa térmica de água. Sede espiritual. Se alguém tem sede da salvação, vida eterna, e todo mundo tem essa sede e não sacia. Muito está ficando, eles estão preparando, alimentando ou bebendo da água que não salva, fazendo obras, procurando curas físicas, toda coisa, religião, não. Ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então ele falou para ir a ele. Quer matar a sede espiritual? É ir a Cristo. E aonde que nós vamos encontrar com Cristo? Em qualquer lugar nós podemos encontrar com Ele, se você for nele mesmo. Mas no lugar especial é no templo, é no culto. Então vem aqui para poder encontrar com Jesus, ouvir a palavra dele. Não é de mudar o destino. Eu vou para outro lugar. Todos diziam a rota da minha vida, dos meus caminhos, da minha viagem. Ir a Jesus. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele disse, olha, quem crer nele é crer em Jesus, não é para crer em homem, e nem crer em igreja, que igreja salva, crer nele, e rio de águas viva, água, porque ele vai ser salvo, ele vai ter o Espírito Santo habitando nele, e ele vai sair, com a boca, largando a boca e falando, anunciando o nome de Jesus. Ele sai, todo lugar que Deus colocar ele vai anunciar. Então, tem rio, uma mina, lá dentro, no coração da alma, que a boca dele vai falar. Não pode receber a graça de Deus em vão, como foi estudei, acho que foi domingo passado, ou sábado, não me lembro agora. Ele recebeu, vai passar para outros. Correrão do seu ventre. Para as pessoas. Ao 39. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, outra prova que eles, os discípulos, não tinham o Espírito Santo morando nele ainda. E nem dali para trás no Antigo Testamento. Porque Jesus disse, isso disse ele do Espírito que havia de receber. Vocês vão receber o Espírito Santo. Os que nele crescem. Então, aquele que crer em Jesus, ele recebe o Espírito Santo, mas é um crer de verdade. Não é um crer em vão. Aí ele disse, porque o Espírito Santo ainda não for dado. Vai ser dado. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando Jesus foi glorificado, quando Jesus saiu da tumba, com o corpo glorificado, quando ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. É a terceira, por isso que é a terceira pessoa da Trindade. Primeiro, Deus Pai. Pronto, Deus Pai. O Deus Pai enviou Deus Filho ao segunda pessoa da Trindade. E depois, da terceira pessoa, depois que Jesus foi glorificado, ele enviou a terceira pessoa. O Espírito Santo é manifestado em 3 pessoas, mas um só Deus. Não são 3 deuses.
Tem que guardar bem isso. É um só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Trabalham diferentes, são distintos. A obra de cada um. Quem enviou o Deus Filho foi o Deus Pai. Quem morreu na cruz foi Deus Filho, não foi Deus Pai. E quem hoje habita em nós é Deus Espírito, ele intercede por nós. Mas não é três deuses habitando em nós, a Trindade mais um só Deus, o Criador. Então nós vemos isso aqui. Então muitos da multidão, no versículo 40, ouvindo estas palavras, dizia: verdadeiramente este é o profeta. Não chegaram crendo que era Jesus, é o profeta, porque as coisas que ele está falando. Outros diziam: este é o Cristo, 41. Mas dizia outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E hoje continua a dissensão, divergência de opinião acerca de Jesus. Vocês notem bem, entre os cristãos, entre os irmãos, eles ficam tendo dissensão, divergência de opinião, tem muitos assuntos. O que nós não podemos ter dissensão, divergência de opinião, é a fé nele. Tem que crer 100%, é Jesus quem salva, não é mais ninguém. É a morte e ressurreição de Cristo, a morte dele da cruz. Tomar ceia, participar, não salva, de forma nenhuma. A ceia não é chamada Santa Ceia, que os evangélicos chamam, muitos, batistas também. A Santa Ceia, não é, a Bíblia não fala Santa Ceia, fala a ceia do Senhor. A ceia, ela não tem poder para santificar ninguém, ela não tem poder para salvar ninguém. Nós devemos ser santo, verdadeiro, nos santificar dos pecados, limpar, purificar, confessar, para participar da ceia do Senhor, porque ela é sério, é muito sério. Nós não devemos fazer reverenciar a ceia, essa cerimônia, fazer aquela cerimônia da ceia, como fosse transformado no corpo e no sangue de Cristo. Não. Nós temos que reverenciar a quem ela representa, que é Cristo. Nós não podemos tomar a ceia e viver a vida como nós queremos, como queres, e depois vamos tomar a ceia. Não, tem que estar em comunhão uns com os outros e com Deus primeiramente. Então ele diz que não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia da onde era Davi. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão nele. Queriam, não era a hora. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós foste enganados? Você vê só, vocês também foram enganados? E hoje acontece muito isso. Quando um cristão aceita a Cristo, é que ele começa a seguir a Cristo, os amigos, as famílias. Fala: vocês estão enganados?
Você está enganado com a Bíblia, com a igreja? Você está perdendo tempo da sua vida? Não. O 48. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Olha bem, eu já ouvi no passado alguém falar assim, ó. Olha para essas pessoas ricas aqui do Birajara, se alguém está andando com Bíblia, se alguém, quando falou assim, virou crente, falava que crente era só para pobre, enganado. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, abre o parente, o que de noite foi ter com Jesus, fecha o parente, disse-lhes, porventura, olha bem, você vê só a conversa de Nicodemos, vamos ver se é o que eu estou pensando. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Então ele está dizendo que Nicodemos, ele era o príncipe dos judeus, ele fazia parte do sinédrio de Israel. Então ele falou, olha, primeiro, porventura condena a nossa lei, se a nossa lei condena sem primeiro ouvir. Primeiro precisa ouvir, ter conhecimento do que faz. Às vezes, você ouve duas partes, ainda não está bom. Tem que ouvir de 3 ou 4, tem mais testemunhas. Porque tem duas questões. Um vai falar diferente do outro. Então, você vai crer naquele, você vai crer nesse, vai fazer injustiça. Então, tem que ter o terceiro. Você vê que existe, chama 3 testemunhos, você vai apresentar seu testemunho? Um só ainda não basta. Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Cada um foi para sua casa. Então vamos voltar aqui, continuando aqui agora. Eu estava pensando que aquela passagem lá é outra, fala assim, que um demônio, então um demônio expulsa outro demônio. Então que chamou que Jesus fazia expulsar, que ela chamou de Beelzebu. Ele falou, porventura, vai ter guerra um contra o outro? Então aqui nós vemos aqui no versículo 5, responderam-lhe a Jesus Nazareno, disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Era a festa da Páscoa, era a lua cheia, mas a traição dava para conhecer bem o que eles estavam fazendo. Mas só que a traição e o ódio fazia escurecer. Quando a pessoa está com ódio, quando a pessoa está com raiva, ele fica cego. Ele não enxerga nada da justiça. E a luz pura e suave faz clarear os corações que tem ela. Tem muita diferença de quem tem a luz de Cristo. Clareia, e quem não tem. Quando a pessoa está convivendo com ódio, com raiva, servindo o maligno, o mundo, o pecado, então ele está na escuridão. Não está a lua cheia, a lua não está aproveitando da luz da lua cheia, aquela claridão na noite, mas ele está escuro. E a luz pura, suave, que é Cristo, a luz de Cristo, ela faz, quando ela entra nos corações, ela clareia, faz ele ver tudo, o que é mal, o que não presta, o que é pecado, o que não é pecado. Ele tem luz, às vezes peca porque quer. Tochas e lanternas, Mas Jesus, sabendo perfeitamente
que ele estava sendo guiado pelo Pai. E por meio do ministério do Espírito Santo. Jesus sabia. Jesus, ele adiantou para encontrar com os soldados, os guardiões do templo. Ele adiantou ainda para encontrar. E assim é a maldade religiosa. A maldade, sobretudo, a maldade religiosa. Religião. Aí a pessoa pensa, eu sou religioso, eu sou um bom religioso. Não existe, eu sou um bom religioso. A maldade está na religião. Ninguém é bom, nós somos todos mal perante Deus. O que é bom é quem está dentro de nós, habitando de nós. Este é perfeito, que é o Espírito Santo. Ele faz nós enxergarmos quem nós somos. Primeiramente, quem tem Jesus, ele sabe quem ele é, mais bem que tudo. Só não com Deus, com a Deus. Mas ele sabe. Agora, quem não tem Jesus, ele se acha bom. É a maldade da religião. Ele se sente bom. Eu sou religioso, eu participo dos cultos ou das reuniões, faço boas obras, faço caridade, ele confia. Sai distribuindo cesta básica, dá dinheiro. Não, isso é da religião. Que confia na religião, de medo de ir para o inferno. Então Jesus sabia todas as coisas. Ele adiantou e perguntou, a quem buscais? Imagina só o que Jesus perguntou. Responderam-lhe, a Jesus Nazareno, versículo 5. Disse-lhe Jesus, olha a palavra forte, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Jesus estava pronto para ser preso e interrogado. Ele não mostrou nenhuma tentativa de fugir daquilo que viria a acontecer. Mas quando ele disse, sou eu, ele dizia o nome maior nos anais da história humana. Eu sou, disse-lhe Jesus, eu sou. Quer dizer, eu sou Jeová. Jesus, eu sou Jeová, porque ele era Deus. Eu sou Elohim. E ele disse a mesma coisa para Moisés. Alguém quer ler lá em Êxodo capítulo 3, 14, capítulo 3, 13, 14, pode ler. Então ele disse a mesma coisa para a Moisés. Mais ou menos, mais de 2000 anos, nós temos certeza disso. Antes, ou muito mais, porque ele não tinha vindo ainda em carne. Ele não tinha, leia lá Êxodo 3, 13 e 14. E Judas tinha uma alternativa. A pessoa hoje, irmãos, ele tem só uma alternativa. Não vamos dizer que tem duas, porque uma ele já está, ele já escolheu, vocês já sabem qual que é. Ele já nasce com essa, ele está vivendo. Mas ele tem só mais outra, uma alternativa. Uma decisão. Não tem duas, não escapa. É aceitar Jesus. Não tem mais, não tem como ele escapar de ir condenado, ser condenado fora de Cristo. A alternativa é essa, aceitar Jesus. Deixa eu, irmão Daniel. Êxodo 13, 14. Lê então. Porém, todo o primogênito das sementas resgatarás como um cordeiro. E se o não resgatarás, cortar-lhe as cabeças, mas todo o primogênito do homem em teus filhos resgatarás. 14. E quando teu filho perguntar no futuro, dizendo, que é isto?
servidão. O irmão entendeu errado. Eu falei 13 e 14. Falou 13 e 14. Capítulo 3. 13. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Ó. Eu vou ler. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele lhe disser, porque tem que ser o assunto de lá: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhe direis? Achou já? Leu 14 agora. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou-me que enviou a vós. Amém, é isso aí. Então, Deus disse, aqui quando falou, Jesus falou, eu sou, então por isso falou, ele disse para Moisés isso aí. Então quer dizer que Jesus é Deus, lá foi Deus que disse. Jesus não tinha encarnado ainda, ele não estava no mundo como estava nessa época aqui do Novo Testamento de João. Ele falou, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Ninguém pode dizer isso, só ele. Eu sou o que sou. Então tá fácil. Disse mais ainda, disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha bem. Então, voltando falando de Judas. Judas, ele podia ter tomado uma outra decisão, que nem hoje o povo precisaria ter outra decisão. Ele poderia ficar do lado de Jesus, que ele não estava do lado de Jesus, mesmo ele sendo um discípulo. Ele estava seguindo. Mas você vê que ele foi contado como apóstolo, porque ele era um falso. Jesus, você imagina, os irmãos, estava lá, 12, por exemplo, 12 está tudo Jesus, ele é o sumo pastor, então ele é um mestre, e tem aqueles discípulos, 12 lá, aquela confiança um no outro, tudo seguindo o mestre, e Jesus conhecia cada um deles. E Judas, ele sabia que Judas era o inimigo. Ele sabia que Judas ia trair antes de ele vir ao mundo, antes da fundação do mundo. Então ele poderia ficar ao lado de Jesus, mas não, ele ficou do lado da hierarquia religiosa, ele ficou do lado da multidão. Muito está no lado, fica da religião, e não está no lado de Jesus. Nós não podemos pensar assim e sempre ensinar o contrário. Fiquem do lado de Jesus. Vocês estão com nós, esse grupo aqui é pequeno, é poucas ovelhas, como disse o irmão Daniel bem aquela hora. Na cidade grande junta mais gente, porque tem mais gente que mora. E a nossa cidade pequena é menos, só que tem mais pessoas de outras religiões, tem mais templo, mais igrejas. Igreja quer dizer reunião, uma reunião de pessoas religiosas. Então agora vamos ficar na religião. Eu sou religião. Não, nós somos cristãos. Então ele deveria, mas Judas não podia ficar do lado dos dois. Às vezes a pessoa ele quer ficar, não quer ir para o inferno, ele quer falar, estou na igreja, sou batizado, quero servir o culto, mas fora daqui eu estou no mundo. É a mesma coisa que está com um pé no barco, outro pé na praia. Ele não está em nenhum lugar, nem no outro, está dividido. Então nós devemos que estar em Cristo, firme nele. E a mesma coisa vem acontecendo hoje também, ou está em Cristo, ou está sem Cristo. Não tem outra alternativa para a pessoa escolher aqui.
a não ser Cristo. Eu vou escolher, eu vou procurar uma religião boa. Eu já ouvi a pessoa da família falar. A pessoa precisa ter uma religião. Ele precisa fazer parte de uma igreja. Então eles ficam contentes, pensam que fazendo parte de uma igreja está bom. Só porque eu sou evangélico. Evangélico é evangélico. Mas não é. Cristão. Nascido de novo, diz. Então, estar com Cristo é estar salvos, livre da ira de Deus. Se estar com outro, não está com Cristo, está debaixo da ira de Deus. Versículo 6. Quando, pois, lhe disse, sou eu. O que aconteceu? Quando Jesus disse, olha essa palavra forte. Leia o que está falando aí agora. Versículo 6 do capítulo 18. Quando, pois, lhe disse, sou eu. Recuaram, né? E caíram por terra. Que eles recuaram? Quer dizer isso? Recuaram, afastaram, né? Então está assim. Então eles recuaram e caíram por terra. Poderia ter acreditado, olha, porque essa palavra foi forte, sou eu, o poder. Vocês viram só que Jesus mostrou. Ele teria poder para acabar com tudo. Caíram por terra, não levantar mais, ficava tudo morto. Só que, e a nossa salvação? Ele não pagaria a conta. Então, recuaram e caíram por terra. Então, aqui descreve o poder e a força com que estas palavras foram faladas. Recuaram e caíram por terra. Haveria muitas pessoas, não fala a quantia, muitas pessoas, devia ser um batalhão de gente presente. Sua resposta e reação. Leia também Salmos 27, versículo 2, a página é 612. Vai falar também que tropeçaram e caíram também. Então, porque aqui Jesus, nessa época, cumpriu o que o salmista disse, o que Davi disse. A este momento, ele já falou antes de acontecer. Como é que é a profecia? Salmos 27, verso 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Amém? Obrigado. Viu só? Quanto ele fala? Quando os malvados, meus adversários, quer dizer, são inimigos, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, olha bem, tropeçaram e caíram. Então corresponde a multidões de pessoas que chegaram para prender Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus lhe interrogava: a quem buscais? Como diz o irmão Félix, pode ser o irmão Félix, que eu posso servi-lo? Essa é a atitude do cristão. É a atitude. E Jesus ensinando, vamos ver isso para frente, irmão, na outra ocasião. E Jesus ensinando, e o apóstolo Pedro reagiu. Ele não aguentou. Arrancou da espada e cortou a orelha. Ele deu para cortar o crânio no meio. Mas Deus desviou a espada. Nem que tivesse cortado, Jesus tinha curado. Mas ele tirou a orelha.
E Jesus falou para ele assim, parece que o servo ainda era mau com o nome, parece, do soldado. Pegou a orelha e colocou no lugar. Alguém faz hoje? É coisa para a gente analisar bem dos curadores, né? Jesus curava mesmo. Pegou a orelha, não ficou cicatriz? Penso eu que acredito que não. Não ficou, não usou ponto, agulha. Na hora, Jesus, esse era o milagre. Mostrou quem ele era. Eu sou. Ele mostrou com o poder dele. Eles responderam a Jesus Nazareno, o de Nazaré. Então ele respondeu, sou eu. E quando ele disse, respondeu, recuaram para trás e caíram em terra. Amém?